Nossa equipe irá tratar sobre o filósofo escocês David Hume. Irei realizar uma entrevista com o professor de Ciências Políticas do curso de Direito da Unifor, Antônio Carlos Klein. Um pouco sobre a biografia do filósofo David Hume. Bom, David Hume, ele era escocês, nasceu em Edimburgo no ano de 1711 e foi uma criança prodígio. Com 12 anos de idade, ele estava na Universidade de Edimburgo e por volta de 18 anos, mais ou menos, ele teve assim uma crise, um colapso nervoso, porque ele queria descobrir um meio pelo qual a verdade pudesse ser estabelecida. Por conta disso, ele deixa a Escócia, vai para o interior da França, uma cidadezinha chamada Le Flèche, na província de Anjou, e lá ele escreve uma das suas obras-chave, que era o Tratado da Natureza Humana, onde ele explica todas as suas ideias filosóficas, a grande parte das suas ideias filosóficas. Depois ele retorna para Edimburgo e, bem mais tarde, no ano de 1763, ele já com 52 anos, mais ou menos, ele vai ser nomeado embaixador em Paris, onde ele conhece o Rousseau e se torna mais conhecido entre os demais filósofos. E publica nessa época depois os diálogos sobre a religião natural, que publica não, melhor dizendo, ele escreve, ele só deixa para publicar algum tempo após a sua morte. Ele morre em 1776, com 65 anos de idade, e só 3 anos depois essa outra obra, né, vem a ser publicada, pelo que ele chamou de sua abundante precaução, né, ainda de ser uma obra que contesta certos dogmas religiosos. Fora essas duas grandes obras, ele também escreveu Investigação acerca do entendimento humano. Doutor, sobre a origem das ideias. Bom, o pensamento de Hume acerca da origem das ideias, ele é bastante interessante, bastante peculiar. Ele distingue o que ele chama de impressões sensíveis de ideias. As ideias, diz Hume, por mais abstratas que sejam, elas sempre são, em última análise, cópias das impressões sensíveis, aquilo que nós apreendemos do mundo, as impressões que o mundo nos passa através dos nossos, da nossa visão, do nosso olfato, paladar, né? Da nossa sensação, da nossa percepção do mundo, né? E além das impressões sensíveis, o modo de operar da nossa própria mente é outra fonte de ideias que permite estabelecer associações entre essas ideias, certo? E tem várias construções que você faz. Tem uma frase dele que me permita, eu acho muito interessante para iluminar melhor como é que ele compreendia essa questão. Ele dizia o seguinte: em nossos raciocínios a respeito dos fatos existem todos os graus imagináveis de certeza. Um homem sábio, portanto, ajusta sua crença à evidência. Então tem um exemplo clássico que fala o seguinte: se você vê o sol nascer todas as manhãs, você adquire o hábito de esperar o sol nascer toda manhã. Na medida que você aprimora o seu julgamento, o sol nasce todas as manhãs, esse julgamento não pode ser uma verdade lógica, pois é concebível que o sol não nasça, ainda que bastante improvável. Esse julgamento também não pode ser empírico, porque eu não posso observar o nascimento do sol futuro. Eu não tenho, portanto, por essas duas conclusões, já que eu não posso fazer essa observação nem pela lógica, nem pelo empirismo, eu não tenho fundamento racional para a minha crença, dizia Hume, mas o hábito é que me diz que ela é provável. E daí chega a ser uma outra grande frase dele, que diz que o hábito é que é o grande guia da vida. Sobre a causalidade. Ou sobre a causalidade, o Hume também tem um pensamento singular. Nós costumamos pensar, isso veio até de Aristóteles para a gente, em causa e efeito. Os eventos estão conectados. Acontece uma coisa aqui,
A causa gera um efeito aqui. E o Hume tinha uma visão diferenciada disso, que os eventos, na verdade, não estão conectados uma coisa com a outra, mas conjugados. E o que acontece na visão dele é uma conjunção constante de eventos, que não necessariamente um é a causa do outro. O outro é o efeito deste um, mas é um que se liga ao outro, certo? Não com uma conexão como se fosse um choque, mas um liame. A visão bastante peculiar, bastante interessante, porque nos permite ampliar o nosso horizonte para ver que é aquela coisa que nem sempre nós vemos uma causa como sempre tendo o mesmo efeito, aquela lógica cartesiana de que toda vida que acontece isso vai acontecer aquilo, e que é desmentida em mil coisas no nosso mundo e que complica inclusive a matemática muito. Você vê o jogo do Brasil, vai jogar com outra seleção do mundo. Toda vida o Brasil vai ganhar, porque a seleção do Brasil é superior. Toda vida que um time de futebol da primeira divisão jogar com o time da Série D, o time da Série D vai perder. Mas acontece mil e uma coisas que fazem com que essa situação na vida prática não seja como na filosofia pensou, uma causa gera sempre o mesmo efeito. Existem efeitos diversificados exatamente porque isso que o Hume observou. Não existe necessariamente um ato causador de outro, mas um ato que se desdobra e se liga a outro. É uma visão, a meu modo de ver, a minha interpretação do que eu entendo que o Hume quis dizer, que é muito mais suave do que conflitante a sequência de eventos que o ser humano observa. O homem é que muitas vezes vê conflito onde a verdade e a natureza simplesmente passam, se desdobram. Para Hume, se todo o nosso conhecimento provém de impressões sensíveis e da reflexão sobre nossas ideias, se essas impressões e ideias são assim sempre variáveis, se a causalidade e a identidade do eu resultante apenas da regularidade, repetição, costume e hábito, então, em consequência, jamais temos um conhecimento certo e definitivo. Toda ciência é apenas um resultado da indução, e o único critério de certeza que podemos ter é a probabilidade.